Graça e paz, irmãos. Uma abençoada e feliz noite. A presença do Senhor é real. É só você crer. É você se fazer íntimo dele, que ele fará íntimo a você e você sentirá. A presença de Deus é tão única que ela é inexplicável, porque é entre você e Deus. Cada um vai ter uma experiência única. Cada um vai ter um sentimento, então não existe uma fórmula de bolo perfeita que ensine. A única coisa que a gente ensina é como você pode fazer para chamar a atenção do Senhor Jesus. Entrando no quarto, orando, abrindo o teu coração. Abra comigo em Mateus 17. Novamente eu venho agradecer a todos que têm acompanhado os vídeos. Glorificado e exaltado o nome de cada um. Sabe por quê? Porque quando a gente entra debaixo da cobertura, dentro da palavra, o Senhor inclina os seus ouvidos para a gente. E Ele vai ensinando a gente. Então aquilo que a gente precisa ser moldada, primeiro estamos na mão do oleiro. Então aquilo que é preciso ser moldado, Ele fará o molde. E quando a gente escuta a palavra, se aqui tem um terreno, um solo fértil, dará fruto. E quanto mais a gente ora, se o nosso terreno já é fértil, a raiz vai aumentando. E aquilo que a gente precisa, o Senhor vai fazendo por nós, amém? E fala assim, cura do menino endemoniado. E quando chegaram à multidão, aproximou-se de um homem. Aproximou-lhe um homem. Um homem aproximou-se de quem? De Jesus. Pondo-se de joelho diante dele, disse. E a primeira coisa que ele fez foi o quê? Joelho. Sabe o que é isso? Senhor, eu estou me humilhando diante de ti. É uma das coisas que a gente pode te ensinar. Que posso ensinar, que a Bíblia nos ensina. Se render algo que é único de rendição. A gente não pode se prostrar de forma alguma a qualquer outro Deus a não ser o nosso Deus Jesus. Ao nosso único Deus que é único e trino, Pai, Filho e Espírito Santo. É diante dele que a gente ajoelha, é diante dele que a gente pede e é ele que faz, é ele que intercede a Deus por nós, não há mais outro. Então ele sabendo disso, o que ele faz? Ajoelha. Então a primeira coisa que a gente pode te falar, ajoelhe sempre aos pés de Jesus. E ele fala, Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é um lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-lhe a teus discípulos e não puderam curá-lo. Então ele já tinha tentado com os discípulos e os discípulos não conseguiram curá-lo. Porém ele sabia que existia um ser maior, uma pessoa especial ali, que era quem? Jesus. E Jesus foi até ele, ouviu ele e respondeu-lhe, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vós sofrereis? Trazei-me aqui. Por que ele fez isso? Primeiro, ele estava falando do homem. Talvez a fé nos discípulos tenha sido pouco. Mas ele falou da uma geração incrédula e perversa. Ele já estava falando também da sua morte, porque ele estava pronunciando, por isso que ele falou isso. Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? Ele sabia que ia partir. E até quando vós sofrereis? Trazei-me aqui. Ele está dizendo, ei, a ti, a mim, ei, eu já te dei poder, já te dei graça, já te dei direcionamento para pisar serpentes e escorpiões, para profetizar dentro da tua casa que tudo aquilo que não pertence a Deus, que ele saia.
para você profetizar dentro da tua casa riquezas de bênção, para você profetizar no teu trabalho sobre o teu dinheiro. Ele já nos ensinou. E quantas das vezes a gente não tem feito isso? Então a gente está sendo o quê? Incrédulo. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele. E desde aquela hora o menino sarou. Só foi Jesus repreendeu quem? Demônio. Aí a gente escuta que o mal existe. Muitas pessoas, o mal existe. Ei, o mal existe sim, mas ele é alimentado. O demônio é alimentado pela maldade dos seres humanos. A maldade em si é fruto também do incentivo demoníaco. Por isso que muitas das vezes a gente tem certas situações que a gente está passando e não entende por quê. É porque o diabo está fazendo. Então quando ele fala que Jesus repreendeu o demônio e saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou, ele só fez o quê? Simplesmente expulsar aquilo que não era dele mais. Quantas das vezes a gente está no espírito do engano, achando que tudo é para o Senhor resolver, que nada o diabo faz. Ei, lembra-te que Deus baniu o diabo para a terra. Ele está ao redor. Em Jó ele cita isso. Quando ele chega perto de Deus, Deus o pergunta: de onde vens? Ele fala: devagar pela terra, de andar pela terra. Então ele está ao derredor. Ele está aqui. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que nós não podemos expulsá-lo? Ei, Jesus, me explica aqui, por que eu não consegui expulsar aqueles demônios? Por que tu conseguiste e nós não? E a resposta é simples: por causa de vossa pouca fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé, como um grãozinho de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônio não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Ele falou primeiro de quê? Da fé, do tamanhozinho de um grão de mostarda, que é pequeninérrimo. Então, ele primeiro fala assim, sabe por quê? Porque vocês não tiveram fé. Nem vocês que expulsaram, nem o pai que estava ali. Então, primeira coisa, não tiveram fé. Então, se você não tiver fé, então nada vai acontecer. E a segunda coisa, oração. Ei, não existe como você estar em ligação com o Senhor se você não estiver orando. Se você não estiver de forma que o Senhor Jesus está aqui dentro. Porque a oração é uma conversa com o Senhor Deus. A conversa com um amigo. Ei, Jesus, senta aqui do meu lado, vamos bater um papo? Vamos conversar. Você se abrir. Você se abre com tanta gente que não precisa nem saber metade da sua vida. E você não se abre com o principal, que é Deus. Aí às vezes você fala assim, Deus está te respondendo, está te chamando para uma conversa. E você está ali, sem saber. Aí você fala assim, e o jejum? Jejum é mortificar a carne. Sabe como que é o jejum? O jejum é sem alimento. Você sabe o que é passar fome? A tua carne grita. Sabe o que é passar sede? A tua carne grita. Então você está mortificando a carne para que teu espírito seja elevado. Sabe como hoje existe jejuns diferentes que você se abstém de alguma coisa e tudo. Eu, por exemplo, faço alguns jejuns meio diferentes. Já fiz jejuns de ficar 10 dias sem falar uma palavra. Foi um jejum difícil, viu? Estou em jejum desde janeiro sem comer carne. Mas existe um jejum de ficar em fome. Cada jejum tem um propósito. E esses demônios que a gente tem mania
de cultivar, porque a gente tem essa mania de achar que às vezes certas coisas não é demoníacas e sim é uma doença e tal. Não é. Só que a gente tem que saber discernir. E como que a gente vai saber discernir? Com jejum e oração. Amém? Então eu te convido a jejuar e orar sempre. Aí sim, sua carne vai ser mortificada e a tua fé aumentada. Amém? Irmãos, você tem 3 lugares para compartilhar: Face, Insta e o YouTube. Compartilha se achar devido. Isso é o Senhor tocando no coração de vocês, se acharem devido. Se amanhã Deus permitir, estarei aqui com mais uma palavra rema. Toda honra, toda glória sejam dadas a Ele, somente a Deus. Então eu glorifico ao Senhor porque Ele me permitiu mais uma vez estar aqui. Fiquem na presença de Jeová Jireh, do Senhor Jesus, o Deus da providência. Shalom, Adonai, paz.